Que a doce e a maravilhosa presença do nosso Deus Altíssimo esteja com cada um de nós, através do seu Espírito Santo. E as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre nós, transformando a nossa tristeza em alegria. Deus, Ele ouve a sua igreja, Ele cuida, Ele trata do seu povo, Ele está nos tratando, está cuidando de forma individual de cada um, guardando e livrando da morte eterna. Através do pecado que entrou no mundo, nós fomos condenados à morte eterna. Todos nós iríamos para a morte eterna. Mas o Senhor, através do seu imenso amor, enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados, porque o preço do pecado é a morte. E nós, através do sacrifício da cruz do Calvário, fomos reconciliados com o Senhor. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Esta é a boa nova, motivo de nossa alegria. Nós não seremos mais condenados à morte. Se abandonarmos o pecado e nos voltarmos para a vida, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nele, nós venceremos. Não seremos mais condenados. Só vai para o inferno aquele que realmente negar ao Senhor, ao autor de sua vida, e escolher a morte. É uma escolha. Nós só temos duas opções. Não existe meio termo. E nós vamos encontrar a prova da existência do inferno, que hoje a moda é fingir que o inferno não existe. Tem gente que ainda ousa dizer, inferno é aqui. Não sabe o que é inferno. Por isso que alega isso. Inferno existe sim. Quem falou muito sobre ele foi o nosso Senhor que morreu por nós. Jesus Cristo falou muito sobre ele. No livro de Mateus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, vocês vão encontrar em muitas passagens. Eu vou ler primeiramente no Velho Testamento, para depois chegar em Mateus. No Velho Testamento, em Oséias 13, versículo 14. Oséias 13, versículo 14, diz assim: o Senhor, eu os remirei do poder do inferno. A remissão é porque ele paga o preço, para que nós não caiamos no inferno, onde nós estávamos correndo para ele. Ele diz: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão? Aí ele pergunta: onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Ou seja, você não pode mais alcançar todo aquele que crer em mim. Aqui Oséias fala do que Deus ainda ia fazer. Ele ainda ia enviar Jesus. Agora eu vou lá em Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14 fala da porta estreita. O Senhor Jesus foi quem falou isso. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos
os que entram por ela. É larga, é a porta da facilidade. Aí muitos preferem ir pela facilidade. E aí o Senhor Jesus diz: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Só tem um caminho que conduz para a vida. E é por esta porta estreita. Ela é tão estreitinha que só passa você. Não passa o seu pecado, ele não entra. Ele não consegue estar com o Pai, o pecado. Por isso que se você está com a mala do pecado, tire logo ela. Porque você só entra pela porta estreita que leva para a vida se você abandonar o pecado. E aí ele disse, concluiu dizendo, e são poucos os que o encontram. Porque o pecado, ele é muitas vezes tão dissimulado que a pessoa está mergulhada nele e não sabe. Está boiando na lama do pecado, mas nem sabe que está pecando. Saber sabe, mas prefere se fingir de morto. Fingir que não está entendendo. Não estou entendendo. Porque o Espírito Santo que habita aqui na terra, ele nos revela. E antes de pecarmos, ele já começa a avisar. Ei, não é este o caminho. O caminho para a vida é este aqui. Ande por ele. Não, acho que é a minha impressão. Não estou ouvindo nada não. Querendo o pecado. Porque o pecado é atraente. Se não fosse atraente, ninguém pecava. Não é? Mas Satanás, ele faz de um jeito tão dissimulado que você pensa que tá, eita, mas menina, agora que o negócio deu certo. Quando, na verdade, ele está destruindo a sua vida eterna. Ladrãozão, destruidor, está fazendo isso com você. Roubando você do Pai que fez você existir. E aqui ele falou sobre essa porta larga que nos leva para a perdição. Mas ele é mais claro, Senhor. Em Mateus 13, versículo 12, ele diz assim. Sabe quem diz? João Batista. João Batista, que veio anunciar a chegada da vida. Anunciar aquele que ele dizia que não era digno nem de desatar as sandálias dele. Ele aqui se refere, João Batista diz, ele que é o Cristo, o Cordeiro Santo, que ele disse, eis o Cordeiro Santo de Deus, quando ele viu Jesus. Aquele que tira o pecado do mundo. E aqui, em Mateus, capítulo 3, versículo 12, João diz assim, ele, o Senhor, tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apagará. Que é lá no fogo eterno, onde o verme ele fica ali sofrendo, o verme, porque veja bem, na ressurreição, quando ocorreu o julgamento, aqueles que são condenados à morte, porque todos vão ressurgir, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Então, estes que vão para a vida eterna vão ganhar um corpo incorruptível, semelhante ao corpo que Jesus apareceu tantas vezes depois que ressuscitou. Um corpo sem dor, sem sofrimento. Um corpo santo, sem mácula. Então, este é o corpo que nós vamos receber do Senhor no grande dia, se o nosso nome estiver escrito no livro da vida.
Agora, os outros que negaram ao Senhor serão negados diante do Pai e serão lançados no fogo eterno. E o seu corpo será como aquele verme que não morre, porque ele não tem mais, como ele a parte espiritual dele vai ficar eternamente no fogo, que não foi preparado para a imagem e semelhança do Senhor. Foi preparado para o demônio e os seguidores dele. Todos os caídos, os anjos caídos, o inferno foi preparado para o diabo e não para nós, que somos imagem e semelhança do Senhor. Mas como ladrão, dissimulado, enganador, quer tragar, como tragou alguns anjos que seguiram ele, que ouviram aquela mentira dele e que caíram. O inferno foi feito para ele e para os seguidores dele, e não para o povo de Deus. Agora, o povo de Deus, a imagem e semelhança de Deus, que não quiser ouvir a voz de Deus, que não aceitar Jesus como sacrifício que justificou o seu pecado e permanecer no pecado, vai morar onde não é o seu lugar, eternamente. Eternamente. E no lugar de ganhar um corpo celestial, vai ficar como um verme, sentindo as dores, eternamente, queimando no lago de fogo eterno. Porque escolheu a mentira, escolheu o pecado, escolheu engodo de Satanás, não pediu forças a Deus, porque nós não temos forças sozinhos de escolher a vida. Nós somos bombardeados constantemente por Satanás, todos os dias. Até quando você procura um louvor, eles colocam primeiro uma propaganda pornográfica. E primeiro ele oferece a morte, antes de você ter o direito de ouvir o louvor ou a palavra de Deus. Infelizmente está assim o mundo. Mas se você pedir forças a Deus, você vai resistir ao diabo e ele fugirá de você. Porque ele quer levar você para morar eternamente num lugar que não é seu. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma morada para nós, junto ao Pai, para vivermos eternamente na glória com ele, sentarmos na mesa com ele, eternamente. Não vai mais existir a dor da morte, a separação, o sofrimento da morte. Vai deixar de existir. Não vai mais haver choro, só alegria. Então existe sim esse lugar. E não queira ir para lá. Ir para lá. O Senhor veio nos livrar da condenação do inferno. Foi isso que ele fez. Ele veio nos resgatar. Oséias deixa bem claro isso. Ele veio nos resgatar. E o preço foi caro. A morte de cruz do próprio filho. Ele viu o filho sofrendo a agonia da morte por nós. Porque o nosso Senhor, ele é o puro amor. Quando ele entregou a si mesmo, através do seu filho, para pagar o preço, para nos resgatar da morte para a vida, foi a maior prova de amor. Agora, lembrem, ele é justo. Por isso que ele pagou o preço por nós.
Morreu por nós. Mas o preço do pecado foi pago com a morte de Jesus, o Cristo, o Cordeiro Santo, que nos libertou da morte. Ele nos resgatou da condenação do inferno. Mas o homem tem que ter responsabilidade no processo de salvação. Porque o homem não é um robô. O homem não é uma marionete. Um bonequinho que Deus vai e fica... Não. Quem tenta fazer você e eu de marionete é Satanás. Ele é quem tenta. Mas o Senhor, Ele quer que nós realmente nos voltemos para Ele conscientes do que estamos fazendo, da renúncia, conscientes. Tá doendo, eu queria continuar pecando, mas eu vou abandonar o pecado. Doeu. Mas muito mais doeu a cruz do Calvário. E o meu Senhor se entregou por mim. E todas as vezes que eu prefiro o pecado, eu estou crucificando o meu Cristo novamente. Aquele que se entregou por mim. Então eu vou buscar forças nele. É isso que nós devemos fazer. E ele nos fortalecerá. Ele vai nos limpar. Vai nos purificar de todo o lixo do mundo. Em Oséias, isso séculos antes da vinda de Jesus, o Senhor promete, é promessa da parte de Deus, que se cumpriu com a vinda do Senhor Jesus Cristo, a redenção sendo executada na cruz. Aquilo que Oséias falou. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. E ele cumpriu. Jesus veio e se entregou por nós. Então, o conselho que eu dou hoje: saia da rota do inferno. Quem não está com Deus está na rota do inferno. Saia da rota do inferno. Volte-se para o seu Salvador. Eu escrevi, eu não podia deixar de escrever isso. Saiam da rota de Satanás. Saiam desse caminho que vocês estão seguindo, que está levando vocês para a morte eterna. Saiam dele. E voltem-se para a vida. Voltem-se para o seu Salvador. Volte-se para ele, para o seu Salvador. Fazendo dele, do seu Salvador, o seu Senhor. Como é que nós fazemos do nosso Salvador o nosso Senhor? Quando permitimos que ele passe a decidir por nós. Quando nós renunciamos à nossa vontade, que estava nos levando para a morte, e passamos a ouvir a voz de Deus e a obedecer à vontade dele. Porque todo mundo quer um Salvador. Todo mundo quer um Salvador que o livre do inferno. E que o livre dos males que acontecem aqui na terra. Nós queremos o Salvador. Mas para ele te salvar, você precisa, você necessita de reconhecer que ele é o Senhor. Não é você que é o Senhor dele, não. Não é você que vai dizer, eu quero que o Senhor me livre disso, disso, disso e também do inferno, viu? Faça isso por mim? Não. E continuar com os seus mesmos, cumprindo, fazendo tudo que é a sua vontade, tudo que dá na sua cabeça, você faz porque você é dono de si mesmo. Você é Senhor até do Senhor? Hein? Como é que é? Você quer um Salvador, mas para que ele te salve, você precisa fazer dele o seu Senhor. Ele é quem governa.
Quando ele passar a ser senhor de sua vida, governar você, você vai ser salvo. É uma consequência natural. Quando ele é seu senhor, você só faz coisas corretas. Você não foge de nenhum mandamento da lei de Deus. Porque todos os mandamentos da lei de Deus são para o nosso próprio bem. E nós nem sabemos disso. Mas é puramente para o nosso bem. O Senhor não precisa que você seja obediente, não. Ele já é Deus. Agora, nós precisamos obedecer a Deus para vivermos, porque vida só nele. Em Mateus 3,12, né? João foi claro. Ele disse o que ele ia fazer. Ele ia colher o trigo e colocar no celeiro, um lugar de honra com ele, e queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Em Apocalipse 20, Apocalipse 20, versículo 10 e 11. Eu vou ler para vocês. Apocalipse 20, versículo 10 e 11. Para quem tem dúvida, que pensa que inferno não existe, que diabo não sei o quê, vamos subestimar o cara, vamos... Ah, ele é dissimulado, viu? E ele é disfarçado. E ele, às vezes, aparece a coisa mais incrível do mundo para levar você para o inferno. O diabo, ele diz aqui, Apocalipse 20, versículo 10, e depois eu leio o 11. O 20, 10 diz assim: o diabo que os tinha enganado foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, porque o lago de fogo e enxofre foi feito para ele, por causa da rebeldia dele, da maldade dele, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Isso aqui foi a revelação que Deus fez a João. Revelou a João o que ia acontecer. E nós sabemos que vai acontecer. Tudo que o Senhor disse que ia acontecer já aconteceu. Algumas coisas estão acontecendo. Já percebeu? E outras irão acontecer. E esta é uma delas. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Não queira ir para lá, não. Deixe só eles lá. E o que tem no versículo 11? O juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele. E não se achou lugar para eles. Nem o céu nem a terra tinha mais lugar, porque Deus já tinha feito um novo céu e uma nova terra. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Veja que interessante. Aí a pessoa pensa, mas são as obras que salvam? Não, mas o salvo pratica boas obras. Aquele que reconhece, porque o que nos salva é o reconhecimento que Jesus morreu por nós. Pagou o preço do nosso pecado e que devemos nascer de novo. Como? Nos arrependendo dos nossos pecados,
buscando a presença do Espírito Santo de Deus e chamando o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de cada um de nós. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles estavam, que neles havia. E foram julgados um por um, individualmente, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha o lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Sabe quando é que o nosso nome é escrito no livro da vida? Quando nós nos entregamos ao autor de nossas vidas, reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias prometido desde o começo. Ele é aquele da promessa. Ele é o Cordeiro Santo que se entregou por nós. Quando reconhecemos que uma daquelas gotas de sangue que foi derramada na cruz do Calvário foi pelos nossos pecados, quando reconhecemos isso e nos arrependemos dos nossos pecados e abandonamos os pecados que praticávamos, aí sim, o nosso nome é escrito no livro da vida. E nós teremos a eternidade com o Senhor na glória. E enquanto estamos aqui em nossa missão, uma vida tão agraciada por Deus. Ontem mesmo, Deus fez uma coisa tão linda na minha vida, tão maravilhosa. Uma situação que eu estava, que eu pedi a Deus, Senhor, Espírito Santo de Deus, tome a direção desta situação. Tome a direção. Eu não posso entrar em detalhes, irmãos. Mas eu vi a ação de Deus acontecer diante de mim. Eu vi o milagre acontecer. A situação simplesmente ser transformada numa situação difícil para uma situação de alegria. Eu fiquei glorificando a Deus. Eu não tenho palavras para agradecer o que Ele fez. Porque Ele ouve. Você já está vivendo o reino de Deus na terra. Deixe que Ele reine em você. Quando Ele reina em você, Ele resolve todas as suas causas, mas de uma forma linda e sobrenatural. Oh, meu Deus, quando eu vi o milagre acontecendo, eu fiquei tão feliz, tão grata ao Senhor. O Senhor, Ele fez o milagre de libertação. Uma coisa linda que o Senhor fez. E eu louvo a Deus por isso. Ele ouve. Então, enquanto você está aqui, quando você deixa que Ele tome o lugar certo da sua vida, que o seu corpo seja o templo do Espírito Santo de Deus, aí tudo que você precisa, basta você pedir. E se você pensa que precisa de alguma coisa que na verdade aquilo não é para o seu bem, o Espírito Santo vai te revelar que não é por aí. Que aquilo que você está pedindo
não é o bom para você, não é o certo para você. Porque o Senhor vê além dos nossos olhos. Nós somos limitados aqui. Nós não vemos, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Entregue a sua vida ao Senhor. Ó, o despertador para 12 horas, meio-dia, que eu botei o despertador para orar por toda a terra. Pelos motivos que foi um pastor muito sábio que disse, irmãos, no Brasil tem muitos cristãos e há poder na oração do justo. Há muito poder na oração do justo, ou seja, do justificado. Porque todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ele é justificado e se torna justo. E há poder no pedido daquele que é justo, justificado por Deus. Ele não vai querer praticar nenhuma obra ruim, nada do mal ele quer, porque ele está justificado. E quando ele é justificado, o Espírito Santo de Deus passa a habitar nele. E a oração, eu vou suspender a palavra que Deus me deu para passar para o canal, para orar aquilo que ele pediu. São 3 pedidos. Orar que venha arrependimento no coração do homem. Orar para que todos os hospitais de todas as nações da terra sejam esvaziados, porque o Senhor derrame cura sobre as pessoas e os hospitais sejam esvaziados. E a terceira coisa, orar pela extinção dos vírus da pandemia, do vírus e suas variantes. Vamos orar, irmãos? Amado Deus e Pai, consagramos estas 3 causas no teu altar. Consagramos primeiramente, Senhor, toda a humanidade, para que ela seja lavada com as águas do teu Espírito Santo. E uma vez purificadas por vós, elas sejam acordadas para a realidade que é a tua existência. E assim, eles possam se arrepender dos seus maus caminhos e se voltarem para ti, saírem da rota do caminho da morte para o caminho da vida. Pela porta estreita, que eles se arrependam, Senhor, no pó e na cinza, e andem em santidade, para que a terra seja sarada. Te consagramos, meu Pai, todas as pessoas que estão nos hospitais e as pessoas que também estão enfermas em suas casas, todas de qualquer tipo de enfermidade. Que o Senhor chegue com o teu bálsamo de cura, derramando tua misericórdia, perdoando os pecados, os nossos pecados, para que a nossa terra possa ser sarada. Sara, Pai, todas as pessoas que estão enfermas, eu aproveito agora, Pai, e consagro ao Senhor Renato Dantas, que está na UTI com Covid. Eu te consagro, Pai, e Ana, a irmã de doutora Suerda, para que o Senhor restabeleça a saúde dela, faça o sobrenatural, para que ela possa ser curada de tantas dores que ela sofre, meu Pai. Que ela seja restabelecida, seus ossos sejam reconstruídos pelo Senhor. Que todas as células inflamadas, elas sejam curadas, desinflamadas, no teu poder, no poder do teu santo nome. Eu peço, Pai, pela irmã Solange, que estava reclamando de dores, Pai. Peço, Senhor, pelo Senhor Farias, esposo de Cleide, que o Senhor cure, Pai, este homem, restabeleça a saúde dele, meu Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo. E quero, Pai, te pedir pela recuperação total de Ezan Elali, Pai, que para a honra e glória do teu nome, hoje, Pai, antes de começar este vídeo,
eu ouvi gritos de gratidão a Deus. A minha vizinha estava gritando de alegria, exaltando o teu nome, dizendo: Jesus, muito obrigada, Jesus. Jesus, muito obrigada. E aí eu perguntei a ela do que se tratava. E ela disse: Ezan Elali saiu ele não está mais entubado. Foi retirado dele. E agora ele está muito melhor. Porque para muitos, pai, as pessoas acham que o fato de entubar a pessoa, já é porque a pessoa não tem mais volta. Muitos pensam isso. Mas isso aqui foi para que eu pudesse dizer aqui no canal que Deus tira o homem ele está entubado, mas Deus tira o tubo dele. E Deus sopra nos pulmões deles o oxigênio que eles precisam. E no oxigênio do Senhor vai também a cura. E Deus cura. Deus pode transformar quadros. E foi para isso que o Senhor colocou. Para que nós pudéssemos dizer: o entubado pode ser desentubado. Porque Deus continua sendo Deus. E para a honra e glória do nosso Deus, Ezan Elali foi desentubado. Glória a Deus. E que Deus complete a obra de cura na vida dele. E de todas estas pessoas que nós estamos consagrando. E de todas as pessoas que estão entubadas agora, Pai. Chega, Pai, nestas vidas. E sopra a vida nesse povo. Sopra a vida. Repreenda o anjo da morte. Restabeleça a saúde destas pessoas. Esvazie os hospitais, Senhor. É no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que eu vos peço. E já vos agradeço. Porque ele disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele vos fará. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós, que eu vos peço, Pai. Esvazie os hospitais, meu Pai, de toda a terra. E cure as pessoas que estão doentes até em suas casas. Cura, Pai. E agora eu te peço, Pai. Extinga este vírus, Pai. Extinga este vírus e todas as variantes dele. Tire a força dele. Extinga ele, Pai. Agora isso, Pai, que eu estou te pedindo, da extinção desse vírus, eu faço como Jesus disse, quando estava no desespero terrível, sabendo que ele ia ter que tomar do cálice da morte de cruz. E ele chegou diante de ti e disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que a tua vontade prevaleça sobre a minha vontade. Então, Pai, eu digo da mesma forma sobre a extinção deste vírus, que eu sei que foi remédio amargo, mas um remédio sarador, libertador, um remédio salvador, que veio nos salvar. Todo aquele que te reconhecer como Senhor de sua vida, que se entregar a ti de tal forma que a tua vontade prevaleça sobre a vontade dele, além de ter o nome escrito no livro da vida, receberá, meu Pai, da tua graça, do teu favor, da tua cura, da tua misericórdia. Não que aqueles que foram recolhidos estavam sendo punidos, porque o Senhor foi bem claro em 2019, quando me revelou que ia recolher alguns milhares. O Senhor deixou claro que não era punição, mas havia necessidade de acontecer isso para a nossa salvação. Obrigada, Senhor. Obrigada pela dor que nós estamos enfrentando, porque é nela que nós estamos nos reconciliando com o Senhor, nos lembrando da cruz. Lembrando, a igreja do Senhor precisa lembrar de pregar o arrependimento de pecados, porque não adianta pregar um evangelho superficial para agradar a todos, falando só da graça e não da tua justiça. Não adianta. Dependemos de ti, ó Pai, e entregamos em tuas mãos
todos estes pedidos em tuas mãos e pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor atenda ao nosso clamor. É no nome dele que te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Então, irmãos, Mateus 10, versículo 28, diz o seguinte: o Senhor Jesus disse: não temam os que matam o corpo, que apenas matam o corpo. Ele estava preparando os seus discípulos para a forma como eles iam ser mortos. Seriam aqueles homens que iam matá-los, condená-los à morte. Mas o Senhor disse: não temam eles, que matam apenas o corpo. Mas não matam a alma. Não podem matar a alma. Ou seja, vocês vão ficar mais vivos. Tanto que quando Paulo estava indo, Paulo sabia que ia se encontrar com o mestre. E não se desesperou. Ele sabia que a alma dele ia permanecer. E agora mais viva e livre de todo o sofrimento que ele estava passando. De todas as privações que ele estava sofrendo ali naquela prisão, antes de ser executado. Mas o Senhor Jesus disse: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aquele corpo que vai virar um germe, um verme que não se acaba, que fica eternamente queimando. Entendeu? É isso que ele está falando aqui. Que nós devemos temer é aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Porque vai tudo para o inferno. Vai tudo para o inferno. Aquele que escolhe a morte vai morar numa residência que não era para você. A morada não estava preparada para você. Era só para Satanás e os anjos caídos que estavam com ele. Os demônios. Mas não. Aí a pessoa escolheu isso. Então, cuidado. É para temer. É o seu distanciamento de Deus. Porque Deus não se distancia de nós. Imagine aqui. O nosso Senhor. Analogia. E aqui você. Tema o seu afastamento da vida. Porque se você se afasta da vida, você está buscando a morte. Tema a morte eterna. Mas Jesus disse no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos, no versículo 16, o Senhor Jesus disse: quem crer em mim e for batizado será salvo. Eita, que coisa boa! E João, no capítulo 3, no versículo 16, disse: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para se entregar por nós e pagar o preço do nosso pecado, para que nós não morrêssemos. Ele próprio morreu por nós. Ele próprio morreu por nós. Quando ele viu o filho dele morrendo na cruz, ele morreu por nós. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que se entrega por nós para nos resgatar da morte? Volte-se para a vida enquanto você pode. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo.
E agora, irmãos, eu vou encerrar lendo um salmo que o Senhor me entregou ontem. Salmo 30. Ação de graças pela libertação da morte. Porque o Senhor entregou a Gleice o Salmo 30 e o versículo 11, que diz assim: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Quando eu falo em dança, não é essa dança que estão botando nas propagandas. Antes de você assistir uma pregação ou um louvor que você pede, aí eles colocam uma dança terrível, altamente pervertida, altamente satânica. Não. A dança que o Senhor vai transformar a nossa tristeza em alegria é uma dança santa. Aquela dança que Davi não resistiu. A presença de Deus era tão forte e a gratidão no espírito dele era tão grande, porque Deus o livrou da morte. Ele estava voltando de uma guerra, de uma luta grande. Ele dançou na presença do Senhor. Aquela dança que Miriam dançou quando o Senhor libertou todo o seu povo da escravidão do Egito. Miriam dançou, tocou tamborim. Ela se alegrou. Eu estou falando dessa alegria. E aí, quando Gleice colocou este versículo 11 do Salmo 30, tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Eu disse: Gleice, se for a vontade de Deus, eu vou ler esse salmo no canal amanhã. Então, estou lendo agora. Olhe como é o nome deste salmo. Ação de graças pela libertação da morte. Foi Davi quem fez este salmo. Salmo de Davi. Ele começou dizendo assim: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Ele também sofria de uma enfermidade naquele momento e Deus o curou. Oh, aleluia! Pois eu te digo, mesmo que esteja entubado, Deus pode tirá-lo, curá-lo, libertá-lo, salvá-lo, transformá-lo e entregar na tua mão o presente. Oh, aleluia! A última palavra vem do Senhor, não é do médico, não. E aí ele disse, Davi: Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Ele viu já a morte diante dele. Preservaste-me a vida para que eu não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos. Cantem louvores ao Senhor. Comecem a glorificar, a cantar louvores de gratidão. Gratidão. E olhe que a gratidão que chega diante de Deus, antes de você ver o motivo, ela tem um galardão muito maior do que aquela gratidão que você só faz quando recebe.
e deem graças ao seu santo nome. Ele é santo, 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 santo. E ele chama você e eu, ele nos chama para andarmos em santidade. Aí você diz, não, mas aí como pode? Como é que eu vou conseguir andar em santidade? Através do próprio poder dele. O Espírito Santo que passa a habitar em você e em mim é que nos mostra o que é andar em santidade. Ele nos revela. E não é difícil não, viu? Andar com Deus. Você estando com Deus, a coisa mais fácil do mundo é você andar em santidade. É você não pecar. Você sente nojo do pecado. Não atração, mas nojo. Quando você anda com Deus. Quando Ele é Senhor de sua vida. E aqui, o salmista prossegue. Por quê? Por que foi que Deus livrou ele da morte? Ele disse, porque a sua ira dura só por um momento. Mas o seu favor dura a vida inteira. É verdade, irmãos. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Por isso que nós estamos aqui. Eu falando e você me ouvindo. Pura misericórdia do Senhor. Favor imerecido. Nós não merecíamos a misericórdia do Senhor. Mas Ele não resiste a um coração quebrantado. Tem um hino que diz, um quebrantado coração move o coração de Deus, um quebrantado coração traz o céu para nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o véu com o coração. É você buscar o Senhor e se alegrar em buscá-lo. E quanto mais você o busca, mais você o encontra. Faça essa experiência. Faça. E ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Olha o Senhor falando em alegria. Olha o Senhor agindo. Você não percebe que as misericórdias do Senhor estão sendo derramadas sobre todo o leito da terra? Eu vejo a glória do Senhor nos tocando, nos transformando, nos salvando. De que adianta nos livrar simplesmente desta pandemia, mas antes da hora da salvação, precisamos primeiro reconhecê-lo como Senhor para sermos salvos. E uma vez salvos, perdoados. E uma vez perdoados, curados, sarados. Aí olha só o que Davi disse. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Ele estava, sabe? Ele chegou a... Por isso que o Senhor precisou de pegar uma orelhinha dele assim, vem cá, menino, e rodar. Porque ele disse, aqui ele está dizendo porque que ele passou pela aflição. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Ou seja, o Senhor teve tanta misericórdia de mim, que aí o Senhor, a montanha é a salvação. Aí ele disse, quando eu estava me achando, quase perdendo a minha salvação, achando que eu era autossuficiente, que não precisava do autor da minha vida, aí o Senhor, por
favor que ele teve, ele, por favor, ele mostrou a Davi como era a coisa. Aí Davi disse, me fizeste forte a minha montanha, que é a salvação. Apenas voltaste o rosto e eu fiquei logo com medo. Ele disse, Senhor, eu pensei que eu era o máximo. Eu estava no meu auge, na minha prosperidade. E pensando que jamais seria abalado com os meus próprios méritos. Eu tinha já tudo. O Senhor já tinha me feito rei de Israel. Eu tinha tudo, não precisava de mais nada. Mas, Senhor, quando o Senhor virou o rosto, eu fiquei logo com medo. Eu também. Eu também. Eu tenho tanto medo, mas eu tenho muito medo que o Senhor vire o rosto só um pouquinho, saindo de mim. Eu pereço. Eu imploro a Deus que Ele nunca vire o rosto para mim. Nunca, Senhor. Porque com certeza, sem Ele, sem a graça dEle, sem a presença dEle, nós perecemos. Ele sentiu isso, Davi. Ele disse, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Que proveito obterás. Aí olha só o que ele recorreu. As coisas de Davi. Ele disse, que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova. Ora só. Ele foi falar com Deus. Senhor, é melhor que o Senhor me mantenha vivo. Qual é o proveito que o Senhor tem se eu baixar para a cova? Ele ainda quis negociar com Deus. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. Ele continuou vivo, Davi. Ainda passou muito tempo reinando. Então ele disse, que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Ou seja, me deixe vivo para que eu possa te louvar? Olha o homem. Mas ousado assim também eu encontrei Jonas, reclamando do Senhor. Porque o Senhor teve misericórdia do povo de Nínive e não destruiu, porque o povo se arrependeu. Ficou no pó e na cinza pedindo perdão a Deus. Aí Deus não destruiu eles. Aí Jonas ficou com raiva e foi reclamar com Deus. Eu sabia que a tua misericórdia ia alcançá-los e aí, por isso que eu não queria nem vir para cá. Olha só. E eu achei, muito lembrei agora disso, quando vi que no lugar de Davi, apenas clamar, implorar, pedir socorro a Deus, se humilhar e reconhecer que é pó. Não, ele ainda foi negociar com Deus, disse, mas será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar tua verdade? Ouve, Senhor, aí sim, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. O rei pediu. Me auxilie, Senhor. Tornaste o meu pranto. Aí agora ele vai dizer o que Deus fez quando ele se arrependeu. Da arrogância que ele estava vivendo. Do eu acho que eu sou o máximo. Menino, me chame de doutor. Que é isso? Não, é excelência. Umas excelências que só a misericórdia de Deus que estão hoje em dia pensando que são deuses. Oh, meu Deus. Mas aqui ele reconhece, se humilha, pede ao Senhor que tenha compaixão dele e diz, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Aí ele disse, tornaste o meu pranto em dança alegre. Oh, coisa linda! Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Que interessante, né? Ele não estava aqui pensando, me cingiste com as roupas reais
do meu trono, porque eu sou rei, eu sou o máximo, só preciso de muito ouro nas roupas, não sei o quê. Não. Ele disse que o Senhor tirou o pano de saco dele e colocou vestes de alegria. Alegria. Devemos, agora quando Deus tirar completamente todos estes males que nos afrontam, que nos apavoram, que tentam contra o povo de Deus. Quando a gente se livrar de tudo isso, quando você parar para pensar, eu vou buscar a presença do Senhor para ficar revestida de alegria, da verdadeira alegria. Eu vou me reunir com meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, para adorar o Senhor com violão, como é Luciano de Arema, meu Deus, que agora que eu esqueci, que é um violão pequenininho, que ele toca aqui nos louvores. Fugiu o nome. E vou me alegrar na presença dos meus amigos, vou me revestir com a presença do Espírito Santo de Deus? Ou será que eu vou lá no shopping para comprar uma roupa de marca? O que eu vou fazer depois dessa pandemia? O que eu vou fazer mais? Eu, pelo menos, nunca me preocupei com roupa de marca. Mas pode acreditar, como algumas coisas que eu super valorizava, eu não valorizo mais. Eu quero é que essa pandemia vá embora para eu poder adorar a Deus com os meus irmãos, minhas irmãs, pegando na mão, abraçando, glorificando a Deus, entrando na presença dEle. Eu nem estou sentindo falta de roupa, eu vivo repetindo as roupas aqui, porque todos os dias Deus me dá uma palavra e o importante é eu chegar vestida, para vocês não saírem correndo. Mas Deus, Ele colocou, sabe o que no meu coração? Você precisa simplificar mais, me buscar mais, valorizar mais aquilo que realmente tem valor. Viver em mim do que as outras coisas. Isso não quer dizer que eu não vou ficar super feliz de ir para um restaurante, que pode ser até num shopping, com a minha família, meu esposo, meus filhos e meus netos, meus genros e minha futura nora. Almoçar com eles. Só que vai ser diferente. Sabe por quê? Porque eu vou convidar Jesus para fazer parte da mesa. Todas as vezes que eu sair para um restaurante, pode ser chique como for, que alguém me procurar, uma amiga que a gente saia para fazer uma refeição, eu primeiro vou chamar o Senhor Jesus para Ele estar conosco nesse momento de comunhão que Ele nos permitiu voltar a ter. Ele vai estar sempre. Ele vai estar sempre presente. Em todos os momentos festivos, em todas as reuniões solenes. Eu vou convidar o autor de nossas vidas, aquele que nos permitiu sobreviver, para adorá-lo, para servi-lo, para ter uma vida com propósito, com sabor. Aonde o Senhor me colocar, o lugar que Ele me colocar, para me reunir. A primeira pessoa que eu vou exaltar, a primeira
primeira pessoa que eu vou chamar vai ser aquele que morreu por mim e por você. Eu vou valorizar mais e mais e mais ele. Aquele Espírito Santo que me acordou na madrugada do dia 22 de março de 2020 para me entregar este canal, para me orientar como era que ele queria. É ele. É ele que é mais importante do que qualquer coisa. Que seja tudo que você faça, quer comamos, quer bebamos, que seja para a glória do Senhor. Quando nós formos comprar alguma coisa, depois que passar tudo isso, aí você pense, se eu comprar algo que eu vou ficar satisfeita também, mas se eu puder não comprar aquilo para me mostrar para as outras pessoas, se não for exibicionismo, se eu não estiver comprando para mostrar aos outros, mas se eu comprar para me alegrar, aí já fica bem menos o preço da coisa. Porque quando é para se mostrar, fica caro. É tão caro. E tem mais uma coisa interessante. É que aquela pessoa que viu, se valorizou aquilo, também não está valorizando a Deus. Vai correr para comprar uma coisa melhor que a sua, para poder apresentar a você, passar na sua cara, que agora sou eu que estou me mostrando. Aí você vai dizer, eita, agora pronto. Aquele negócio era a melhor coisa, mas agora vai ter que ser outra coisa mais cara. E você vai viver em função de pontinhos. Quanta futilidade, não é? Então, quando nós formos, quando Deus nos der o direito de sairmos para comprar alguma coisa que precisamos, vamos comprar, agradecer a Deus que Deus está nos dando aquilo que precisamos. Mas sem ser para nos mostrar para outras pessoas. Para atrair um sentimento que faz parte das coisas da carne, que é inveja. Para quê? Para quê? Por quê? Quando você voltar a poder comprar alguma coisa sem máscara, de preferência, que você possa falar, sua saliva bater nas pessoas e você não ficar pensando, será que eu estou matando alguém? Será que alguém vai pegar meu vírus? Ou então, quando a pessoa falar, você dizer, eita, acabei de pegar um vírus. Quando a gente puder chegar mesmo assim e for comprar uma coisa, compre aquilo que você sabe que agrada primeiramente ao seu Senhor. Ah, o Senhor, Ele já me deu tanta coisa, muito mais do que eu queria. Mas agora eu ainda vou ter mais cuidado. Mais cuidado. Graças a Deus, eu nunca comprei uma coisa para poder mostrar a alguém, para ver se alguém fica com raiva, com inveja, com não sei o quê. Graças a Deus, né? Graças a mim não. Porque o ser humano é falho. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É porque, graças a Deus, que teve misericórdia de mim, para que eu não tivesse tamanho pecado no meu coração, de querer fazer alguma coisa para exibir para alguém. Mas agora, eu ainda vou ter mais cuidado? Porque, às vezes, você nem percebe que está fazendo. Vamos ter cuidado. Vamos permanecer no centro da vontade do Senhor para podermos usufruir destas bênçãos. Olha que coisa linda! O Senhor tornará o nosso pranto em dança de alegria. E Ele tirará o pano de saco que está em nossa alma e nos cingirá, nos vestirá com alegria. Não precisa ser roupa de marca. Com
com alegria Ele vai nos revestir. Oh, coisa boa, Senhor! Para que o nosso espírito cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Ele termina dizendo isso. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Enquanto vida aqui tivermos e quanto vida eterna tivermos. É de agora para sempre. Nós agradeceremos a Deus. Eu acho que eu vou ouvir mais nos restaurantes, onde as pessoas colocam, as pessoas, parabéns para você, comemorando, né? Vai ser assim, Deus é tão bom, permitiu que voltássemos. Oh, Deus maravilhoso, muito obrigada porque estamos aqui. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Tu és grande, Senhor. Senhor quer dizer que és Senhor, que não sou eu que me governo, que o Senhor me governa. Obrigada, Senhor, para sempre. Amém. Ué, vamos fazer isso? Até aqui. Não quero cansar vocês. E o Senhor já disse o que queria dizer. Meditem nesta palavra. Degustem essa palavra. Foi o pão de hoje que o Senhor nos deu. Alimente-se dele. Amém. Fiquem com Deus.